Entramos em live nesse momento, o Movimento Curitiba contra a Corrupção, hoje com o delegado de Polícia Federal, Dr. Jorge Pontes. Uma honra para nós receber o Dr. Jorge aqui, que é uma pessoa com uma formação maravilhosa, delegado de Polícia Federal, ex-diretor da Interpol, criador da Delegacia de Crimes Ambientais, escritor do livro crime.gov, que é um livro atualíssimo, ele escreveu no governo passado, mas atualíssimo, e recomendo a todos, e um delegado que atuou muito, inclusive, nas manifestações, como cidadão, chamando o povo para colaborar com uma retomada da democracia. Então, é uma honra, doutor Jorge Pontes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu vou passar rapidamente aqui para o Cristiano, e já começamos. Boa noite a todos aí, pessoal aí da página do Curitiba contra a Corrupção, seguidores, os ativistas que combatem a corrupção conosco, né? Quero dar boas-vindas ao doutor Jorge Pontes. Seja bem-vindo, nossa admiração à Polícia Federal, o trabalho dos delegados da Polícia Federal. Para quem não lembra do Dr. Jorge Pontes, foi aquele vídeo famoso, né, doutor? Em 2016, convocando a população naquela época. A época o doutor estava com barba, né? Um vídeo que viralizou, ele chamando o povo a ir para as ruas. Naquele momento era pelas 10 medidas contra a corrupção, um momento importante da história do Brasil. E seja bem-vindo aí à live do Curitiba contra a Corrupção. Obrigado, doutor, aí também. Quero agradecer em meu nome, Felipe Santo, por você estar hoje aqui com a gente. E gostaria que a Nali fizesse as introduções aí, fizesse as primeiras perguntas aí, Nali. Pois não, vamos lá. Doutor Pontes, o senhor é autor de livro, o senhor esteve no Ministério da Justiça, nessa equipe brilhante que o doutor Sérgio Moro montou, né, lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, a gente queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que foi, né, estar dentro do governo, dentro do Ministério da Justiça, e como é que foi esse processo aí até a saída do ministro Sérgio Moro e, consequentemente, dos senhores. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade a Felipe, ao Cristiano e a Narli, o pessoal do Curitiba contra a Corrupção. É uma honra para mim estar aqui participando dessa conversa, desse debate, que eu reputo muito importante para a sociedade, para nós tomarmos o rumo, para nós colocarmos o Brasil no rumo que nós queremos, que nós desejamos. Enfim, essas iniciativas da sociedade se organizando são fundamentais, é a base da democracia, e só por intermédio dessas iniciativas é que nós vamos poder, de fato, transformar o Brasil, porque não há transformação fora da política, e a política começa a ser feita com a cidadania, com essas discussões da sociedade, das pessoas que se interessam, porque isso é militância política não partidária, e é a mais importante, mais relevante, mais legítima militância que pode agir, porque ela é totalmente desinteressada de partido. Nós estamos aqui conversando, querendo o melhor rumo para o Brasil, o melhor destino. Nós queremos livrar o Brasil desses flagelos da corrupção, da troca de favores, do atraso. Então, vocês estão de parabéns, porque vocês estão produzindo a argamassa para a mudança do Brasil. Bom, eu posso dizer que, sobre a pergunta, foi uma honra ter podido participar desse quase um ano e meio de Ministério da Justiça, tendo o ministro Sérgio Moro como ministro. Foi uma experiência enriquecedora. Não posso negar que houve uma frustração, houve um grau de frustração muito grande, porque tínhamos muito que fazer. Eu concordo plenamente com a saída, apoiei totalmente a saída do ministro Sérgio Moro, achei que ele fez muito bem, que ele tentou ao máximo, como pôde, enfim, impedir que a Polícia Federal sofresse interferência,
quando ele percebeu que já não podia mais suportar, impedir, enfim, resistir, se ele continuasse ali, seria um fantoche, e a biografia do doutor Sérgio Moro não permitiria esse posicionamento dele, ficar no governo por ficar. Então, ele preferiu sair com todas as... no auge de uma pandemia, no momento que ele mesmo reconheceu ser um momento negativo para sair, mas ele não poderia ficar um minuto sequer. A partir daquele momento em que foi trocado o diretor-geral, ele não poderia ficar um minuto sequer, e eu saí junto com ele, até porque não teria cabimento. Eu só me sentia bem, a verdade, eu só me sentia bem nesse governo por conta do ministro Sérgio Moro. O que me fazia sentir confortável de trabalhar pelo Brasil é a presença do ministro Sérgio Moro. Inicialmente, o presidente Bolsonaro, voltando a 2018, nós colocamos esperanças, nós sabíamos que era um presidente limitado intelectualmente, tudo mais, tinha uma agenda um pouco menos sofisticada, menos elaborada, mas até as eleições ele me pareceu ser uma pessoa séria, apenas uma pessoa pouco elaborada, mas depois, infelizmente, nós fomos nos decepcionando, enfim, com tudo isso que veio à tona agora na mídia, a questão do envolvimento com milícias, as rachadinhas e tudo mais, e houve uma mudança muito grande de foco, e, enfim, tem um presidente... Tem alguém fazendo um barulhinho aí, viu? Tem algum interior fazendo um barulhinho. Tem algum microfone de vocês aberto que faz um barulhinho aí na hora que eu falo. Vê se vocês percebem isso, assim, como se fosse um barulho assim, no backstage aí de vocês. Bom, então, voltando. Então, aparentemente, nós começamos a sentir, o ano passado, alguns retrocessos, o presidente não mais apoiando. Entre nós aqui, um presidente que tem a sorte de poder contar com um jurista como o doutor Sérgio Moro na cadeira de ministro da Justiça, era para seguir todas... Claro que o presidente é que tem os votos, o presidente é que recebeu o mandato popular, mas o sujeito chegar à presidência da República com a credibilidade que ele chegou e poder contar com um jurista como Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato, tudo aquilo que representava o Sérgio Moro politicamente, tecnicamente, para um governo, era o esteio moral do governo. E você ter o ministro da Justiça, que é o grande conselheiro, né? No bom sentido, não é o consigliere mafioso, não, é o conselheiro jurídico, é aquele que diz o que você não pode fazer, né? Então, quer dizer, quem tem um ministro do gabarito, doutor Sérgio, não poderia até aqui uma vez ou outra, se aconselhar com um e tal, mas não poderia deixar de vetar o juiz de garantias e tal, uma série de outros pontos que foram nos tirando um pouco aquela esperança de estar no caminho certo, né? Então, foi muito interessante, porque foi uma experiência em que nós podemos realizar muita coisa na área de ensino, a gente realizou muita coisa, nós fizemos projetos interessantíssimos, o programa de fortalecimento das polícias judiciárias, que tinha o objetivo de fortalecer as polícias judiciárias, as 27 polícias civis, transformando-as num grande exército com a Polícia Federal para combater a corrupção. O PAMP, Programa da Academia Nacional de Polícia, foi um programa inspirado no National Academy do FBI, onde nós trouxemos as polícias militares e civis para integrá-las num programa que tinha digamos assim, o projeto do PAMP tinha o objetivo de durar décadas, reproduzindo o programa do FBI. Então, foram experiências muito boas. O próprio Dr. Sérgio conseguiu, com outras áreas, o Fusion Center de Foz do Iguaçu também
foi um projeto importantíssimo. Nós também tivemos muito sucesso em projetos de estatística. Enfim, o doutor Sérgio acompanhava os projetos para e passo, com muita atenção. Éramos uma equipe muito boa, tanto na Senasp como nas outras secretarias. Tínhamos áreas muito boas. A doutora Érica estava à frente de uma área muito importante de cooperação jurídica, fazendo um trabalho formidável também, e que interagia muito conosco. A área penitenciária também houve muito avanço, nós conseguimos isolar os líderes das facções criminosas, algo absolutamente inédito. Quer dizer, o que nós ainda iríamos realizar é algo realmente formidável para o combate à criminalidade. Nós tínhamos foco na criminalidade de rua, nós tínhamos foco na criminalidade violenta e na corrupção sistêmica. Então, nós iríamos atingir todos os espectros da criminalidade. Enfim, foi um trabalho muito bom. Foi lá, nós lamentamos muito termos que sair sem podermos ir mais adiante, mas, enfim, nós estamos numa outra luta hoje, numa luta pelas bandeiras da Lava Jato, pela conscientização da sociedade brasileira sobre o que está acontecendo. Enfim, é uma roda que não pode parar e vocês fazem parte disso. Doutor, lembrando também o banco de dados genético, né? Que, inclusive... Enfim, são áreas, o banco de dados genético, enfim, eram ideias muito importantes, muito relevantes, todas elas instrumentais de base para podermos transformar a administração da segurança pública. E nós, com muito cuidado, estávamos nos aproximando dos governadores, mesmo os da oposição. Nós tínhamos uma interlocução muito boa com os secretários de segurança. Eu tinha muitos colegas à frente de Secretaria de Segurança, muitos policiais militares, enfim. Nós fizemos um trabalho realmente de base, algo que eu nunca percebia nos meus 35 anos de carreira na segurança pública, no chapéu do Ministério da Justiça. Nunca percebi na minha carreira um trabalho com um viés tão transformador como foram esses um ano e meio. Sei, claro, tem muitas outras coisas que agora não me lembro, mas realmente era uma equipe muito interessante e todas as áreas se programavam para transversalidade. Não tinha um projeto na minha diretoria que não tivesse algo que atuasse, que funcionasse na área da doutora Érica, na área do doutor Bordignon, enfim, na área da Senad, administração antidrogas, na própria Força Nacional de Segurança Pública. Tudo havia transversalidade em todas as áreas, com a própria Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Enfim, nós trazíamos todos juntos, tentando transversalizar os avanços das nossas áreas específicas. Então, Felipe, você tinha uma pergunta para fazer, vou passar para o Felipe. Eu tenho uma pergunta que achei bem interessante em uma matéria que você escreveu na Veja sobre a metamorfose da corrupção, que eu acho que está acontecendo bastante isso, que ela vem se transformando, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Olha bem, na verdade, essa nossa live, o assunto é basicamente esse. A Lava Jato, na minha opinião, a grande contribuição da Lava Jato para a sociedade brasileira foi justamente ela ter lançado uma luz sobre uma organização criminosa que foi engendrada por parte da política brasileira e parte daquele alto empresariado que fazia negócios com o governo. Tá? Eu vou chegar aí nessa metamorfose da corrupção. Então, no momento exato em que a Lava Jato opera sua primeira fase, em março de 2014, e já se vão 6 anos, esses esquemas
todos que foram atingidos pela Lava Jato, que eu chamo de crime institucionalizado, eu e Márcio Anselmo, no nosso livro, batizamos de crime institucionalizado, que o José Padilha, o nosso grande cineasta, chama de mecanismo, né? E outros chamam de corrupção sistêmica, exatamente, Narli, nosso livro aí. Esse sistema, essa organização criminosa, essa nova morfologia que lança mão de áreas do Estado, invade, sequestra, ela começa a reagir. Ela começa a reagir a partir da primeira das nossas operações. Tá? E, desde então, ela não faz outra coisa que não seja reagir à operação. E ela vai reagindo conforme a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, depois a Justiça Federal do Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio Supremo funcionou na Lava Jato, o STJ, cada um funcionando na sua esfera por conta dessa aberração que é o foro privilegiado. Então, essas superestruturas... E além do núcleo desse mecanismo, que mais do que um mecanismo é uma entidade, porque um mecanismo ainda precisa de ser colocado, de ser ligado. Você tem que dar ligar a ignição do mecanismo. E o crime institucionalizado, ele não precisa ser ligado, porque ele já é uma entidade que existe ali, entranhada nos ministérios, nas empresas. A Lava Jato fez com que alguns desses esquemas entrassem em latência, eles se recolhessem, eles se encolhessem, mas todos continuaram existindo, pressionando como podiam, e aqueles que não foram atingidos pela Lava Jato continuaram funcionando. Tanto é que, se vocês fizerem uma pesquisa nas matérias de jornal, várias vezes a gente vê o Ministério Público falando, a própria Polícia Federal reconhecendo que as fraudes nas licitações não paravam. Não paravam. A gente explica no livro por que não param. Não param porque existe um motivo técnico ali, dentro da esquematização, da sistematização, que eles não precisam parar, porque eles não se sentem ameaçados, porque há um envolvimento de todos os atores. Então, não existe um ator ali que vá trair. Né? O presidente da República aceita nomear. Um grupo de senadores propõe isso no sistema anterior, tá? Nos governos petistas. Um grupo de senadores que recebe apoio, que estão imiscuídos com empresários, empreiteiros, sugerem um nome, uma bancada daquelas para o presidente aceita, nomeia esse sujeito diretor de combustíveis, diretor internacional da Petrobras, de frete, ou aquelas diretorias que, como disse o recém-falecido ex-deputado Severino Cavalcante, aquelas diretorias que furam poço, né? Quer dizer, eles pegam aquelas diretorias com orçamentos altíssimos, nomeiam o sujeito ali. Tá? Então, esse sujeito, o presidente que nomeou, o chefe da Casa Civil, sabe que ele está ali para fraudar, os senadores que sugeriram o nome, quer dizer, todo aquele grupo, todo aquele entorno, depois das 8 ou 9 empreiteiras que vão participar das concorrências públicas estão por dentro de que há um sistema, de que tem um clube, cada um vai ter a sua hora de faturar. Então, não há porquê não há motivo de, em algum momento, eles falarem, olha, vamos parar, porque a polícia está chegando perto. Quer dizer, a polícia vai chegando perto de outros esquemas, e a única coisa que eles podem fazer quando eles se sentem num cerco é trocar de telefone, desfazer a forma de pagamento, mas a fraude nas licitações, a fraude, os sobrepreços, toda aquela situação, elas seguem o seu curso. Então, por isso é que a gente, durante os 6 anos de Lava Jato, a gente foi atingindo esquemas que teve gente que estava preso pelo mensalão recebendo propina na Lava Jato. Quer dizer, é uma roda que não para.
porque é algo como um moto contínuo, retroalimentado. Então, além desses atores centrais, desses esquemas que a gente tratou no livro, existe ainda o que a gente chama de superestruturas. Parte da advocacia. A gente não pode generalizar nunca. Nós não podemos dizer que a política é totalmente podre, porque existem políticos bons. A gente não pode dizer que a advocacia criminalista não presta, porque existem advogados criminalistas bons. Né? A gente não pode dizer que o tribunal tal não presta, porque nem todos os seus membros, seus ministros, são comprometidos. Então, a generalização é sempre negativo e é um desserviço que a gente presta e acaba fazendo alguma injustiça com alguém. Então, essas superestruturas, parte da advocacia criminalista, ganhava muito dinheiro ali. Parte da imprensa começou a ser paga para produzir artigos e matérias contra a Lava Jato, desconstruindo os atores da Lava Jato, dizendo que a Lava Jato estava dinamitando a democracia, dinamitando as garantias individuais, enfim, criando uma confusão, um sofismo, com meias-verdades, meias-mentiras, enfim. Tinha as empresas de publicidade também muito envolvidas e algumas institutos de pesquisa também muito envolvidos. Quer dizer, eram atores que não faturavam diretamente nas fraudes, nos esquemas de fraude, mas faturavam, digamos, beiradas, ganhavam indiretamente com aquelas rios de dinheiro, com aquelas fortunas que eram desviadas pelos esquemas de corrupção. Então, quando eu falo da metamorfose, conforme a Lava Jato vai se adiantando, vai atacando, porque a Lava Jato é uma das grandes críticas, uma das críticas mais absurdas e mais injustas que pode se colocar é o seguinte: não, o doutor Sérgio não atingiu o pessoal do PSDB, o Aécio Neto. O doutor Sérgio também não atingiu o Sérgio Cabral. Em determinado momento, acho que em 2015, o Supremo tirou de Curitiba vários casos que eles entenderam como não conexos com a Petrobras. Então, é praticamente impossível para um juiz federal de Curitiba atingir senador por Minas Gerais que está atuando em Brasília. Enfim, então é uma grande injustiça. Essa é outra faceta desse mundo que a gente está vivendo. São essas fake news que são usadas para tentar desconstruir o edifício da Lava Jato. Então, essas outras superestruturas, elas vão mudando, vão atacando. Conforme a Lava Jato vai crescendo, o clube de inimigos, conforme a Lava Jato cresce no tempo, porque um inquérito complexo, ele vai tendo filhotes, são investigações. Cada busca daquela, você arrecada dados operacionais, vai abrindo outras investigações, os alvos vão falando, enfim. É um leque que vai se abrindo. Então, a Lava Jato, em determinado momento, ela foi se abrindo e o clube de adversários da Lava Jato, quer dizer, aqueles que defendem o atraso, aqueles que defendem a âncora do Brasil, o Brasil ancorado, emperrado, né? No atraso, no passado, porque realmente essa elite política vive como eles vivem, como milionários. Eles querem ter os aviões que os empreiteiros, que os grandes negociantes têm, que os donos das grandes empresas têm. Então, há um embolado, eles são imbricados ali. Essa política se tornou uma atividade bilionária com os esquemas de publicidade para as eleições. As eleições passaram a ser um evento bilionário, onde se investe bilhões, milhões, bilhões, e o que menos importa
a capacidade política, é o projeto dos candidatos. As pessoas só querem saber de pirotecnia, enfim, você pode colocar um poste, contratar um bom marqueteiro e esse poste vai aparecer muito bem, melhor do que qualquer intelectual, melhor do que qualquer político. Então, quer dizer, ficou tudo corrompendo a democracia, subvertendo a verdade, subvertendo as coisas mais importantes para a nação. E voltando agora, porque é um assunto tão complexo, tão cheio de transversalidade, que a gente até divaga. E essa metamorfose é justamente isso, porque a Lava Jato vai se adiantando por conta desses inquéritos que vão se abrindo em leque, e cada vez mais a Lava Jato atinge espectros ideológicos. Começou atingindo o PT por conta de estarmos no meio do governo do PT, todas as indicações políticas eram do PT. Mas depois andou um pouco para o lado, pegou o PMDB, que apoiava, que fazia os esquemas, enfim, o PT trouxe todo mundo, os governos do PT trouxe partidos extremamente fisiológicos, historicamente muito piores que o próprio PT, eram partidos fisiológicos, como era o PFL, como o PMDB, infelizmente, se transformou. O PMDB, né, se transformou, e como o PSDB acabou se transformando, infelizmente, também. Enfim, todos esses partidos, não sobrou nenhum, é só observar o mensalão, não sobra nenhum. E não é um deputado, não, é o presidente do partido, é o presidente do partido com um bloco de senadores e deputados. São os cabeças do partido envolvidos. Eu ainda resisto a dizer que a política está toda, digamos, atolada em criminalidade, porque ainda tem políticos sérios que a gente pode confiar e tudo mais. Mas não há dúvida que eram cabeças de partido, presidentes de partido, colocando o partido inteiro em esquemas como foi o Mensalão e o próprio Petrolão. E obviamente, conforme a Lava Jato vai atingindo um espectro maior de partidos políticos, de ideologias, esse clube dos inimigos vai aumentando e vão tentando atingir a Lava Jato de todo jeito. Eu conhecia gente que no primeiro ano da Lava Jato era só elogios. Eu pessoalmente conheci. Depois, quando atingiu José Serra, atingiu Aécio Neves, essas mesmas pessoas já mudaram a conversa, já começaram a dizer, olha, a Lava Jato está extrapolando, tudo. Depois, quando pegou geral, a Lava Jato realmente colecionou inimigos poderosos em todos os espectros políticos. E por isso mesmo, a Lava Jato foi e é um dos movimentos, hoje a gente não sabe se a Lava Jato é uma instituição, é uma força-tarefa, que a Lava Jato pode ser considerada um ideal, é um conceito, mas tudo que a Lava Jato criou, tudo que a Lava Jato é realmente um instrumento importantíssimo para a transformação da sociedade brasileira e dessas estruturas criminosas que tomam de ação política. Quero pedir desculpa que caiu a conexão da Anarli, ela já está retornando. E eu até queria fazer uma ponte com isso que o senhor está falando sobre a questão do outro momento que a gente teve histórico aí no Brasil recente, né? A própria Lava Jato, de toda essa questão até histórica que o senhor falou dela, aí desde 2014, nós chegamos a um ponto das eleições de 2018, em que ela foi pauta das eleições presidenciais, né? E o presidente atual usou ela como... A gente sempre diz que, pelo menos no ponto de vista do movimento, dois movimentos fizeram a eleição do Jair Messias Bolsonaro, que é o discurso o antipetismo e a pauta anticorrupção trazida pela Operação Lava Jato. A partir do primeiro ano de governo que o senhor fazia parte, com a indicação do Aras como PGR, né, fora da lista tríplice do Ministério Público Federal, com a questão da limitação das delações premiadas, com o fim do entendimento da condenação em segunda instância, e agora esses contra-ataques que a Lava Jato tem sofrido pela PGR. Esses já são movimentos que eu acho que já estavam sendo planejados
para tentar boicotar ou acabar com a operação? Olha, isso aí eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Nós temos algumas dúvidas ainda sobre isso, se isso foi pensado. Eu não tenho dúvidas que o presidente eleito em 2018, a grande bandeira dele era a moralização. Ele falava demais. Por exemplo, a questão do antipetismo, você falou em duas coisas aí. Você falou em antipetismo e em Operação Lava Jato. Você não pode dissociar. Só nasceu digamos, esse sentimento antipetista, que eu acho, eu consigo entender, mas eu acho errado. Tudo que é anti, eu sou anti isso, anti aquilo. Por exemplo, eu acho, é mais do que compreensível o antipetismo. Mas se a gente lembrar que foi o Hélio, o Bicudo, esqueci, que redigiu o pedido de impeachment, que era um dos fundadores do PT. Então, a gente não pode. Claro que o PT chegou a um ponto que ele quase inteiro se transformou numa organização criminosa. Mas se você for fazer um retrospecto histórico do PT, o PT já teve nomes como Gabeira, como a Marina, como o pai do Chico Buarque, que me falha a memória agora. Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, um homem sério, intelectual. Quer dizer, eu sou contra criminalizar ideologia. Eu sou contra. Eu, particularmente, não sou de esquerda, mas eu sou ambientalista. Quer dizer, eu acho que você criar um mundo com essa dualidade, esquerda e direita, então eu sou pacote. Se eu sou direita, eu tenho que ser armamentista. Eu não sou armamentista. Sim. Entendeu? Então, esses pacotes, eu sou contra esse pacote. Eu sou a favor do combate ferrenho à corrupção. Sou a favor que a polícia endureça com os traficantes armados. São posições bem de direita. Eu sou a favor do combate. Não, eu acho que o combate à corrupção é uma posição de todos. A gente dizer que a esquerda gosta de corrupção talvez seja um equívoco. Não, sim, também. Talvez seja um equívoco. É uma coisa... Esse é um dos males que o PT fez. O PT produziu. O PT conseguiu transformar a esquerda em sinônimo de corrupção. E não é. É uma coisa que o Sérgio... É uma esquerda limpa. Por exemplo, o Brasil, um país que tem um passivo social como o nosso, pode ir adiante sem projetos sociais? A gente pode... Claro que não. Então, é uma coisa... Doutor, só um minutinho. É uma coisa que, quando a gente teve com o Sérgio Moro, ele nos falou que o radicalismo é muito complicado. O radical é o complicado. Entendeu? Sempre tem que ponderar as coisas, sabe? É óbvio. Agora, a Lava Jato, que eu estava respondendo para ele. Então, o petismo, o antipetismo do presidente, na verdade, o antipetismo nasceu com a Lava Jato, porque a Lava Jato mostrou um partido que ficou 16 anos roubando, e esse partido era de esquerda. Quer dizer, para o mal do Brasil, para o mal da esquerda, ficou como se eu fosse um sinônimo de desonestidade intelectual. É claro que nós sabemos que existem cartilhas da esquerda, a cartilha gramsciana, que prega uma desconstrução dos pilares da sociedade e tal. Isso ficou um pouco para trás. Eu acho que o mundo de hoje é um mundo muito interligado. E é importante que as sociedades se livrem da corrupção para a economia funcionar bem, funcionar melhor, para não ter esse capitalismo de compadrio, empresas que, na verdade, não têm competitividade nenhuma. Isso é muito ruim. Empresas que ganham licitações sem competitividade, sem mérito. Quer dizer, tudo isso torna um país de segunda classe, o nosso país de segunda classe. Que a pior ponte vai ser construída, o pior estádio,
o pior serviço de limpeza, o pior serviço de segurança privada para os estádios. Quer dizer, então, causa isso. Então, então, voltando ali às eleições, o presidente se elegeu com esse discurso. Inclusive, eu votei nele com esse discurso, né, por conta desse discurso. Eu só não sei, eu tenho minhas dúvidas, se ele... Porque perdeu uma grande oportunidade de entrar para a história. Aliás, a história do Brasil recente é uma sequência de presidentes que perderam oportunidade de mudar o Brasil. Fernando Collor perdeu a oportunidade, tinha até preparo intelectual para isso, perdeu a oportunidade. Outro que perdeu a oportunidade foi o próprio Lula. E aí, assim, outros. Foi uma sequência. Fernando Henrique ainda conseguiu fazer alguma coisa, resolver o problema da moeda, da desvalorização da moeda e da inflação, mas ainda deixou a desejar, porque não fez as reformas. Ficou 8 anos e não fez as reformas. E esses esquemas todos de corrupção sistêmica passaram e nos legou também a reeleição, que é outro ponto que ajuda tudo isso a acontecer. Enfim, eu só não sei se esse presidente tinha a intenção de nos trair ou se ele foi capturado pela questão do filho. Essa que é a grande questão. Porque, repare, olha que coisa interessante. Como é que ocorre essa metamorfose do crime institucionalizado? Eles capturam uma instituição. Como é que eles capturam uma instituição? Eles dão aumento, eles tiram a instituição da reforma da Previdência, eles dão aumento, eles aumentam mais ou menos o que está acontecendo um pouco hoje com as Forças Armadas, de botar 3, 4 mil oficiais no governo. Então, isso aí é um pouco preocupante, né? Porque é uma instituição muito séria, muito importante para o Estado brasileiro. É uma instituição do Estado e não poderia estar misturado com o governo, gente da ativa demais no governo. Isso é uma preocupação que a gente tem aí dentro desse contexto. E assim eles vão capturando. Por exemplo, se entrar um presidente que não tem rabo preso com nada, ou se tem um filho que fez alguma coisa errada, uma mulher, uma ex-mulher, alguma coisa, e se aparecer isso, o cara falar assim, olha, não tenho nada a ver com isso, ele que responda e aprove tudo que tem que aprovar, vete juiz de garantia, faz o pacote independente de quem vai cair. É isso que teria que acontecer. Então, por isso é que é muito importante nós elegermos pessoas que não tenham rabo preso, que não têm rabo preso com milícia, com rachadinha, com nada. Porque esses esquemas, eles têm muito dinheiro, eles têm bilhões. Então, eles vão cooptando investigações privadas e tal. Quer dizer, eles falam, olha, esse sujeito aí, ele tem esse... A máfia faz isso. Assume o promotor. Você vê, assume o promotor tal. Quando o cara ia assumir o promotor lá em Chicago, o cara já tinha a ficha do cara. Ó, esse cara faz isso, se encontra com a pessoa tal, tem um namorado, uma namorada, um namorado. Mas eles pegam... Então, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, será esse presidente, eu não sei se ele chegou a entrar com boa intenção, porque o sujeito que chama Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, ele está com boa intenção. Né? Ele está com boa intenção ali. Na época, eu escrevi um artigo até no Estado de São Paulo, que dizia o seguinte, com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, o jogo vai virar. E tinha tudo para virar, porque seria ministro do Supremo, tal. Até o próprio Supremo, que tem um 6-5, ia desempatar. Então, o que eu não sei é se o atual presidente, ele foi capturado por conta dos filhos e acabou-se, e um pouco também por conta dessa obsessão de reeleição, que aí ele olhava o Sérgio Moro, via que era Sérgio Moro já estava no mundo da política, como ministro da Justiça, fazendo transformações importantes e tudo, muito bem quisto pela sociedade. Então, o sujeito fica. Então, quer dizer, a reeleição, o Instituto da Reeleição,
é algo deletério para o funcionamento dos governos do Estado brasileiro. Porque o cara entra no primeiro dia e já está pensando em ser reeleito. Então, se ele entrasse há 5 anos, escolhesse os melhores ministros, fazia até uma competição com os ministros. Quem atuar melhor vai ser o candidato que ele vai apontar e tudo mais. Quer dizer, então, são esses detalhes aí. E a Lava Jato para mim, a grande ferramenta é a Lava Jato, porque a Lava Jato mostrou tudo isso para a sociedade brasileira, tem capacidade de mostrar. Agora, a Lava Jato, por si só, ela não é transformadora. Ela é uma operação que ela vai pegar aqueles que caíram na sua malha, só aqueles ali, tá? E ela não vai transformar, a Lava Jato não transforma. Quem transforma é a política, é o Congresso. E quem transforma? Somos nós. Primariamente, somos nós que votamos, que quando a gente coloca o nosso voto na urna, em outubro, de 4 em 4 anos, nós estamos dando mandato a um transformador em nosso nome. Nós estamos chancelando o nome de uma pessoa para mudar o Brasil e para manter o que é importante, para mudar o que está errado em nosso nome. Então, essa é a grande questão da Lava Jato. E o que é interessante o que a gente pode concluir é o seguinte: a política se envolveu tanto com criminalidade, com essa corrupção sistêmica, com essa criminalidade institucionalizada, que hoje os grandes assuntos da economia e da política são tratados em delegacia de polícia. Você abre o jornal, a Polícia Federal está na capa do jornal todos os dias. Todo dia. Todo dia. Antigamente, você via a Polícia Federal apreendendo contrabando e tráfico de drogas. De alguns anos para cá, desde da época do Dr. Paulo Lacerda, da primeira metade dos anos 2000, de 2000 a 2010, a Polícia Federal lançou a era das mega-operações e, a partir de então, o Jornal Nacional fala 10 vezes o nome da Polícia Federal em todas as capas dos jornalões da Polícia Federal. Quer dizer, isso é um sintoma de que parte da política e parte do tecido da economia empresarial brasileiro está envolvido em alta criminalidade. É um sintoma. Para a Lava Jato, perguntam olha, se perguntem a si mesmo. Hoje, um dos instrumentos mais importantes de transformação é uma operação policial. Como é que uma operação policial pode transformar um país que é a 9ª economia do mundo? É sinal que esse país está afundado em crime. Quer dizer, hoje o destino de alguns políticos, e acaba sendo o destino do país, é traçado quando se traça uma operação policial, quando se faz o planejamento operacional de uma operação. Quer dizer, e alguns políticos chegam, já até conversaram comigo, falaram: pô, vocês estão criminalizando a política. Não, a política que entrou no trilho da Polícia Federal. A gente não vai atrás de ninguém, a gente vai atrás de fatos. E esses fatos não acontecem sozinhos. Não é um passarinho, um mico, não é um mico, uma preguiça, um coati que promove isso. São pessoas. E essas pessoas estão em cargos públicos, muitos deles eletivos. Então, essa situação é um sintoma terrível. Imagina se a Alemanha, se os Estados Unidos, se o Canadá, ou se o Reino Unido, ou se a França tem, numa operação policial, a maior esperança da sociedade de mudança, de transformação. Isso é um péssimo sinal. É sinal que grande parte da estrutura, do arcabouço, das relações políticas e empresariais estão transitando dentro de condutas que tangenciam transgressões penais, né? Gente, eu só preciso bancar a chata. Nós já estamos com quase 50 minutos de live e ficaríamos muito mais tempo, né, doutor? Porque a gente gosta de ouvir quem sabe, quem conhece, quem tem o que dizer. E eu queria pedir, doutor Jorge, se o senhor pode falar um pouquinho
da questão da autonomia da Polícia Federal. Essa questão, até eu modestamente escrevi um texto falando de polícia de Estado ou polícia de governo, né? E o senhor, óbvio, tem muito o que dizer. Será que o senhor daria uma palavrinha para quem ainda não entendeu essa questão de cooptar a Polícia Federal, as polícias judiciárias? Se o senhor pudesse dar uma palavrinha, seria interessante para nós aí. Ótimo. Esse assunto que a Narli acabou de me provocar tem tudo a ver com o que eu falei. A Polícia Judiciária, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária da União, tem outras 27 polícias judiciárias que são as polícias civis. A Polícia Judiciária, ela trabalha em busca de uma coisa, chamada verdade real. Ela busca nos seus inquéritos a verdade real, que são consubstanciadas num inquérito policial na autoria e na materialidade. A autoria, quem atuou criminosamente, e a materialidade como aquele crime se materializa fisicamente, a prova do crime, né? Uma porta arrombada é você ter ali a porta quebrada. Um homicídio é ter um corpo estendido no chão. E no tráfico de drogas é você ter um exame com a cocaína constatando que aquele pó branco tem capacidade de intoxicar uma pessoa e tal. Bom, enfim. Então, na busca pela verdade real, você não pode mercadejar, você não pode se desviar. Você busca a verdade no inquérito e não pode se desviar dessa missão. Então, uma instituição que busca a verdade real, ela não pode sofrer influências políticas. Porque nós vamos investigar agora um inquérito, agora tem um inquérito sobre se o Bolsonaro, presidente Bolsonaro, quis intervir ou não na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, a busca da verdade real... Narli, está me escutando? Ela não pode considerar fatores políticos. Então, essa polícia... Alô? Está voltando. Que busca a verdade real, ela não pode ter influências, ela precisa ter uma blindagem. Essa blindagem é a autonomia, porque muitas vezes a gente vai investigar, como a Polícia Federal investigou o presidente Temer, a Polícia Federal investigou esquemas durante o governo da Dilma Rousseff, vários esquemas do PT. Então, e os delegados sofrem pressões, muitas vezes pressões difíceis de serem provadas ou de serem percebidas por outras pessoas. Existe pressão, existe uma forma, porque o diretor da instituição foi convidado pelo presidente. Então, pode haver ali uma lealdade, uma pseudo-lealdade de quem foi convidado para comandar a instituição, e aqueles delegados que estão presidindo o inquérito podem acabar criando um desgaste político. Então, na verdade, a Polícia Federal precisa de uma autonomia. O que é autonomia? Mandato para o diretor de 4 anos, entrando no meio do mandato presidencial, tá? Ele não pode ser reconduzido, o mandato tem que ser 4 anos, sem chance de recondução, senão o diretor vai querer ser reconduzido e vai trabalhar para agradar e ser reconduzido, e ser escolhido de uma lista tríplice apresentada pela instituição, sendo que todos poderão concorrer. Todos os delegados especiais poderão concorrer, para que a instituição não escolha ali uns delegados mais politizados ou mais... e tem que proibir terminantemente policiais da ativa de concorrerem a cargos públicos, a cargos eletivos, desculpe, e parar e também proibir terminantemente a cessão de policiais da ativa para órgãos que não tenham relação com segurança pública. Por exemplo, você pode ceder alguém para o Ministério da Justiça, para a Secretaria de Segurança, para a Interpol, para a Europol, para a Meripol, para instituições internacionais, para ajudar no combate à criminalidade transnacional, mas não pode deixar um policial ir trabalhar no gabinete de um senador, numa secretaria de saúde,
uma secretaria de planejamento, porque aí nós estaríamos perdendo esse policial para a política de maneira irrecuperável. E não pode deixar também o policial se licenciar para concorrer a cargos eletivos. O sujeito vai ser deputado, vai transitar em partidos políticos e tudo mais, vai voltar totalmente transfigurado para a instituição, e isso tudo prejudica na busca da verdade real. Doutor, vamos aproveitar que a gente falou bastante em corrupção, porque é meu livro de cabeceira, está aqui, crime.gov. Quem não leu tem que ler, e tem que ler assim, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O meu tá em casa. Viu? Aqui, ó. O meu tá em casa. Aqui, ó. Todo marcadinho, tá vendo? Aqui, ó. Ele é todo sublinhado, porque tem que ler e reler e sublinhar, porque tem coisa aqui que vai ficar para a história, sabe? Então, eu queria que o senhor... Eu não vou dar spoiler, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o livro, como o livro foi criado, e da atualidade do livro, né? Porque parece que o senhor escreveu esse livro há 3 dias atrás. É uma coisa impressionante. E, infelizmente, esse livro vai ficar durante muito tempo atual, porque a criminalidade institucionalizada, a gente não dá um cavalo de pau com o país, com a história do país, e não vai se conseguir se livrar do crime institucionalizado de uma hora para outra. O livro foi uma ideia minha e do Márcio Anselmo, que é o delegado que deu início à Operação Lava Jato, um colega muito preparado, muito capacitado, muito sério e muito competente. E nós escrevemos juntos porque ele tinha percepção muito parecida com a minha. Eu escrevi o artigo, digamos assim, identificando o crime institucionalizado ainda em 2014. O Márcio se interessou pelo tema, disse que concordava, que ele estava verificando a existência do crime institucionalizado como delegado responsável pela Lava Jato. E então nós resolvemos escrever juntos, ele contando as experiências dele, eu contando as minhas, as nossas reflexões, as nossas conclusões, e fomos além. E infelizmente, o crime institucionalizado ele vai adotando, ele vai transmutando, ele vai adquirindo novos tecidos, novas fantasias, ele vai ganhando novos adeptos a partir do momento em que a polícia, o Ministério Público vai atingindo outros esquemas que ainda não vinham sendo atingidos. Então, por isso a importância do livro. Eu posso colocar como gancho, agora, que não tem muito a ver com o livro, embora a gente reconheça isso no livro, que é a importância da sociedade, dos movimentos organizados da sociedade, a sociedade organizada, porque sem a sociedade a gente não muda nada. Não adianta 2 delegados que viveram que andaram, transitaram dentro das entranhas desses esquemas todos, que perceberam durante décadas trabalhando com isso. Não adianta procuradores da República como Carlos Fernando, o Deltan e vários outros grandes procuradores colocarem, se esgoelarem, o próprio ministro, o doutor Sérgio. A sociedade tem que reagir como tal, como titular. Todo o poder emana do povo. Então, nós, como sociedade, temos que nos organizar, temos que nos conscientizar, temos que trabalhar para diminuir essa polarização, porque essa polarização só interessa a esses caras, enquanto tem um grupo se esgoelando de um lado, outro se esgoelando do outro, um defendendo fulano solto, outro é o mito. Tal. Então, enquanto fica com esses salvadores, pseudo-salvadores da pátria, as pessoas esquecendo os ideais que nos levaram às ruas a partir de 2014, 2015, 2016, o mais importante. A Lava Jato, o grande papel da Lava Jato é de trigger, é de gatilho para a sociedade despertar, tomar atitudes cidadãs, de reuniões,
de aglomerações, multidões, obviamente, falando fora da pandemia, né? Depois que a pandemia passar, enquanto isso, vamos usar as redes sociais, nada de aglomeração, fazer uma aglomeração virtual, ideias e tudo mais, não escalar a discussão. Se alguém bolsonarista entrar na sua rede, xingar, não xinga, ou exclui, ou deixa, ou ignora. Se você sentir que é um bolsonarista que ainda tem algum bom senso, ou alguém da extrema esquerda que tem algum bom senso, você deixa ali, que pode ser que passados uns 2, 3 meses, vai escrevendo e tal, vai falando. Se for alguém que você senta perdido, mal educado, seja já entre xingando, com palavrão, faz como eu, na mesma hora, eu tiro o cara, já bloqueio. Além de tirar o comentário, já bloqueio e tal. Quando eu sinto que é uma pessoa que fez uma crítica ao que eu escrevi e que está encantada com o presidente, falo, não, ela está encantada por motivo. Porque, olha, veja bem uma coisa importante. As pessoas não podem ver como eu, porque não veem da posição que eu estou. Eu tenho uma posição. Às vezes eu falo assim, pô, como é que esse meu amigo pode estar ainda defendendo tanta burrice e tal? Eu tenho que me colocar, tem que ter um pouco de empatia. Você tem que se colocar no lugar dessa pessoa para poder entender, porque essa pessoa tinha ojeriza a corrupção, ojeriza ao PT, teve experiências horríveis com filhos no colégio, essa questão que o Bolsonaro trouxe, dessa questão de da ideologização na escola, ideologização, né? E tal, e também dos costumes, né, e tal, críticas aos costumes e tal. Isso é uma coisa muito forte. Então as pessoas estão muito atrás também. Desculpa, doutor, ideologia de gênero. Não, ideologia de gênero e questão de costume também. Ele batia forte nessa inversão de valores e tal, que parte da esquerda quis forçar e tal. Então a sociedade brasileira nesse ponto é um pouco mais conservadora. Então a gente tem que entender que essas pessoas têm um entusiasmo nessa área e estão enganadas. Então não adianta você querer discutir com palavrão, entrar no... não escala a polarização, não aprofunda a polarização. Quando você percebe que alguém te critica com educação e critica o que você está dizendo, você vai lá, tenta argumentar. Eu na minha página, volta e meia, uma pessoa fala assim, olha, eu sou contra o que o senhor está dizendo, mas eu acho que o senhor é um cara que sempre falou o que pensa e tal. Eu respeito, apesar de tal. E tem pessoas que vão e me mandam mensagem, olha, eu já mudei meu pensamento, eu acho que o senhor tem razão. Então, aos poucos você vai construindo. Às vezes você vai construindo. Porque não adianta. Nós combatemos aqui a loucura da esquerda do Lula livre. Agora vem um outro grupo, quase com hidrofobia, tão raivosos, defendendo qualquer tipo de coisa, não veem nada, não enxergam nada. Quer dizer, se você entrar nesse... É quase um turbilhão, um espiral. Se você entrar nesse espiral, você vai ser mais um. Então você tem que vamos criar um espiral do bom senso, da conversa e tal. Se o sujeito vir com 10 pedras na mão, você tira ele. Se alguém vier com uma conversa contrária, mas querendo uma crítica um pouco mais construtiva e tal, você conversa, você troca, você propõe e tal. Quer dizer, é isso que tem que ser feito. Porque senão ele não vai. Senão o Brasil vai ficar 2 grupos, agora 3 grupos bradando, 3 grupos apopléticos de pessoas bradando, gritando. Por exemplo, agora saiu esse ministro agora não, já tem um mês já, aquele ministro da Educação, Weintraub. Quer dizer, o cara, pô, é o cara que alimentava aquele tipo de coisa, ódio, chamando o ministro do Supremo de vagabundo, não sei o quê. E as pessoas que não querendo que ele fosse exonerado. Quer dizer, olha só, olha que absurdo. O sujeito torce pelo Bolsonaro e quer que o Weintraub fique no governo Bolsonaro. Quer dizer, o cara torce para o presidente e quer que um peso morto daquele, um sujeito como aquele, continue no... Quer dizer, para você ver, é uma turba, pessoas que querem guerra, querem briga. Como é que você torce para um presidente e quer que um ministro da Educação seja um cara que escreve sapato com C cedilha, que xingue ministro,
que vai E para os fora. Salles também, né? Vamos falar um pouquinho do Ministério também o Ministério o Ministério do Meio Ambiente, né? É a mesma coisa que está acontecendo agora, o desmatamento. O problema todo é o seguinte: eu tinha muita esperança. Quando o presidente foi eleito, ele falou: vou ter 15 ministérios, vou chamar os melhores. Eu até percebi, o ministro das Minas e Energia, um almirante muito bom, almirante Bento, muito bom, o próprio doutor Moro, grande ministro da Justiça, o ministro da Economia, o ministro Tarcísio, ele começou a chamar alguns nomes. Mas, infelizmente, tinha um grupo, o grupo radical, que colocou ali o ministro da Educação, aquele colombiano, boliviano, depois colocou... Quer dizer, vai colocando esses ministros... Itamaraty também, a ideológica na parte do Itamaraty também, quer dizer, esses ministros quebraram aquela promessa de fazer. Ele podia chamar alguém um pouco que tivesse dentro do espectro ideológico dele, mas não esses radicais, né? Quer dizer, tem diálogo, né? De direito, alguém mais. Mas aí, doutor, o senhor me desculpe interromper, mas como que dá para ser nessa linha mais, vamos dizer, técnica, se você é orientado pelo guru, né? Pelo Olavo de Carvalho? Aí complica, guru, né? Aí esquece a lógica, porque... Esse guru, ele bagunçou o coreto do negócio, né? Bagunçou o coreto, entendeu? Esse guru bagunçou o coreto, então tem aquelas pessoas ali que estão vendo a ameaça de disco voador, de Pequim querendo invadir, KGB, se vacilar ainda acho que Che Guevara ainda está na selva boliviana. Então... A terra é plana, né? A terra é plana e tal. Quer dizer, entrou o ingrediente do radicalismo ideológico, porque é óbvio que nós elegemos um governo de direita, isso aí não tem dúvida. Mas espera aí, na verdade era um governo liberal. De direita, não de extrema, né? Não de extrema direita. Direita, liberal. Agora, um país que tem o passivo social que nós temos, que tem esse passivo todo, essas bolsões de pobreza, a gente tem que ter alguns projetos sociais e tudo mais. Você não pode virar as costas para isso. Tanto é que agora o presidente está com esses R$600 pingando e tal. É óbvio que a gente tem que achar um meio termo aí. A solução. Eu tenho para mim, agora só para terminar, para a gente realmente chegar no fim, porque a gente está batendo aí as 8 horas, né? 8h05. Eu tenho para mim que a grande demanda de 2022 vai ser... O Brasil vai chegar, a sociedade brasileira vai chegar em 2022 com uma ojeriza, uma urticária. E a ojeriza vai ser a polarização, a extrema polarização. Mais até do que qualquer outra coisa. A ojeriza à esquerda vai seguir a esquerda petista, ao petismo, ao lulopetismo, a negação, a desonestidade intelectual que representou o lulopetismo. Essa não morre tão cedo, graças a Deus. Mas vamos chegar em 2022 com uma ojeriza até mais forte que essa. Doutor, deixa eu só fazer um adendo aí. Das eleições desse ano... Travou ali, né? Doutor, das eleições desse ano, a gente estava conversando com o doutor Raul Siqueira, que é o controlador-geral do Estado do Paraná, e o Estado do Paraná é o primeiro estado que fez a opção de fazer o compliance público, né? Que já é um avanço, eu tenho certeza que já é um fruto da busca pela integridade, vivência de integridade, fruto da Lava Jato. Ele tinha comentado que o Instituto Paranaense de Compliance vai lançar um projeto de pedir para os candidatos a prefeito e vereadores cartas de compromisso para, pelo menos, tentar se comprometer com práticas de boa governança. Já imprimi. Tá aqui, ó. Com cartas de boa governança, cartas de integridade, de práticas de integridade. O senhor acha que isso já é um avanço? Claro que sim. Claro que já é um avanço.
essas práticas são importantíssimas. Compliance, tudo, compliance estatal. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Dá para peneirar, né, doutor? Já dá para peneirar. Quem não assina um compromisso simples é porque não está imbuído dessa mudança. Exatamente. É um contrato com a população, né? Claro. Sim. Um contrato. Com certeza. Mas é isso aí, pessoal. Então vamos encerrando a nossa live. Agradecer mais uma vez o doutor Jorge Pontes, hoje. Direto da serra aí, doutor. Tá quente aí ou tá frio? Pô, muito frio. Tá frio, imagina. A serra lá lembra Curitiba, viu? Eu já morei na serra do lado. É bem friozinho, né, doutor? A serra aqui é muito fria. Aqui a gente tem temperatura... Pouca gente sabe, a temperatura mais baixa da história do Brasil foi em Itatiaia, mais até do que lá em Santa Catarina. Caraca. Itatiaia. Aqui, essa região serrana, que é muito alta, né? Então é frio, dá muito frio. Nessa época, então, muito frio. Legal. Gente, eu só queria lembrar que para o pessoal não sair da live, porque nós vamos agradecer o nosso convidado, e nós temos uma homenagem à Polícia Federal, que é um vídeo, tá, que vai ser passado, é um vídeo institucional, mostrando como se forma os delegados da Polícia Federal, certo? Então, é uma coisa bem bacana e a gente trouxe em homenagem a todos os delegados de Polícia Federal, que a gente já conhece, admira, e mostrar a diversidade do treinamento, que muita gente acha, doutor Ponte, que é só procurar droga, né, só fazer apreensão de droga, apreensão, vamos dizer assim, na área ambiental, e tem muito mais coisa. Então, a gente trouxe numa breve homenagem também a esses bravos cidadãos que dedicam a vida a tornar a nossa sociedade uma sociedade mais transparente, mais justa, e que vão todo dia para a batalha e não sabem exatamente se voltam ou se não voltam, porque eles lutam com gente muito pesada. Então, a gente queria agradecer, doutor Pontes, queria que o senhor falasse mais uma vez aonde que a gente encontra esse livro, que é best-seller, já está consagrado, para as pessoas que quiserem ler o crime.gov. Não, eu que agradeço a vocês, ao Felipe, ao Cristiano e a você, Narli, a oportunidade de participar com vocês dessa live. Achei importantíssimo, foi uma honra. O livro está à venda nas livrarias das capitais. Eu acho realmente interessante, porque o livro continua sendo extremamente atual, infelizmente. Enfim, nas grandes livrarias, nos shopping centers, nas capitais, vocês são capazes de encontrar o livro. Ainda tem uma boa tiragem. Nós fizemos a primeira tiragem, tem uma segunda edição, o livro vendeu muito bem, graças a Deus. E nós estamos, inclusive, publicando esse livro em inglês. Se tudo der certo, já tem uma editora interessada em publicar. Tudo indica que será publicado esse ano ainda, o crime.gov em inglês, tendo nos Estados Unidos, mas distribuído no mundo inteiro em plataforma digital. Parabéns, doutor. Muito merecido. Obrigado. Sucesso, e que vocês continuem aí nos ajudando e fazendo dessa Polícia Federal orgulho nacional. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Narli, antes de terminar, Narli, domingo nós vamos fazer uma live com o Dr. Raul Siqueira, né? A segunda live nossa aí do Curitiba contra a Corrupção. O Dr. Raul Siqueira, que é o Contador-Geral do Estado do Paraná, e o tema da live é combater a corrupção em tempos de pandemia. Então, quem puder participar, domingo às 20 horas aqui na página do Curitiba contra a Corrupção. Esperamos. Não saiam os nossos queridos assistentes, que agora vêm. Doutor, vou liberar o senhor e vou passar o vídeo. Tá, gente? Não sai não, porque esse vídeo é muito legal e vale a pena assistir. Eu já estou passando aqui, já vou colocar ele aqui. Só um pouquinho, que a Narli tá aprendendo a mexer aqui.
Tudo começa aqui em Brasília, na Academia Nacional de Polícia. Instalada num complexo de 800 mil metros quadrados, é reconhecida como uma das melhores academias de polícia do mundo. Esta grande escola tem a missão de formar e especializar profissionais de segurança pública para exercerem com excelência as suas atribuições. Homens e mulheres de todo o Brasil chegam aqui com um sonho comum: tornar-se um policial federal. A formação dos futuros policiais federais passa por várias etapas. A preparação física e intelectual, o domínio de técnicas e equipamento, o estudo de modernos métodos de investigação. A partir da formação, o policial federal sai com o compromisso de atuar de acordo com os princípios e valores éticos da administração pública. Depois de formados, os policiais federais estarão aptos a atuar nas mais de 100 unidades da PF por todo o país. Além dos órgãos centrais em Brasília, a Polícia Federal está presente em todas as unidades da Federação, desde superintendências regionais em todas as capitais, até delegacias, bases e postos avançados em lugares mais remotos do nosso país. Seja pelo ar, por terra ou pelas águas deste imenso Brasil, a Polícia Federal é responsável pelo controle de entrada e saída de pessoas e mercadorias. Na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o intenso patrulhamento da PF tem papel decisivo na redução de entrada de contrabando, armas e drogas ilícitas no país. O mesmo acontece no extremo oeste da Amazônia, onde a PF opera com a base de Anjol, uma embarcação que controla tudo o que entra e sai pelo Rio Solimões. No combate ao tráfico de drogas ilícitas, a Polícia Federal vai até a raiz do problema com as operações de erradicação de maconha no sertão nordestino. Várias vezes ao ano, a PF realiza essas operações com o objetivo de localizar e destruir plantações ilegais da maconha. Outra atividade de grande impacto da Polícia Federal no interior do país é o combate aos crimes ambientais, com a realização de operações de repressão ao desmatamento e à exploração ilegal de recursos minerais, inclusive em terras indígenas. Nos últimos anos, a Polícia Federal também vem se destacando pelo combate à corrupção e ao desvio de dinheiro público. As grandes operações da PF, algumas divididas em etapas, propiciaram um retorno de bilhões de reais aos cofres públicos. Mas para chegar até aqui, a Polícia Federal tem investido cada vez mais na capacitação de pessoas e na aquisição e desenvolvimento de tecnologia. O emprego de técnicas avançadas de investigação, aliado a um quadro de cientistas e pesquisadores dos mais variados ramos do conhecimento, são instrumentos importantes para alcançar sucesso e alto rendimento na solução de suas investigações. Com os avanços cada vez mais acelerados das tecnologias de informação, cresce também o número de crimes cometidos pela rede mundial de computadores. Mas a Polícia Federal está preparada para enfrentar tais crimes. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo sucesso na realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
A Polícia Federal teve papel decisivo no planejamento estratégico desses eventos, o que contribuiu para o grande êxito na segurança dos jogos. Isso só foi possível graças ao intenso treinamento dos grupos de elite da PF para enfrentar todo tipo de ameaças e prevenir situações de risco e incidentes. Durante esses eventos, foi grande o número de dignatários estrangeiros que visitaram o nosso país. A segurança e a proteção individual de cada um deles também são atribuições da Polícia Federal. Cada estrangeiro que entra no Brasil passa pela fiscalização da PF nos mais diversos postos de imigração. Os dados de passageiros de voos internacionais são checados e comparados com a base de dados da Interpol, que no Brasil é representada pela Polícia Federal. A PF também é capaz de analisar impressões digitais em menos de 2 segundos e constatar se uma pessoa está ou não usando documento falso. A Polícia Federal também presta serviços diretamente à sociedade, tendo como principal exemplo a emissão de passaportes. Outro serviço de atribuição da PF é a supervisão de empresas de transportes de valores e de segurança privada, sendo a PF responsável também por aprovar o plano de segurança de milhares de agências bancárias. A Polícia Federal também é responsável pelo controle de registro, porte de armas nas mãos de cada cidadão. Mas a nossa Polícia Federal não é feita apenas de modernos equipamentos e grandes operações. O maior patrimônio está naqueles que a integram. Um time de honrados servidores vocacionados, policiais e equipe de apoio, que com garra, empenho e dedicação saem de casa todos os dias com um objetivo em comum: promover o bem de todos os brasileiros. Por isso, a nossa Polícia Federal consolidou-se como orgulho desta nação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Bem interessante aí mostrar de um ângulo diferente, né? Como é que são formados esses policiais de uma qualidade maravilhosa. E vamos aqui nos despedindo e ficamos já com o convite, né, Cristiano? Vamos repetir? Domingo. Cristiano, teu microfone tá fechado. Desculpa, gente. Então, quero falar assim, que a Polícia Federal é orgulho nacional. A gente fala isso de causa própria, de tantas manifestações que eu e a Narli fizemos na frente da Superintendência da Polícia Federal, com reconhecimento de toda a sociedade e dos delegados e agentes da Polícia Federal. Só tenho orgulho de uma instituição que é reconhecida em nível nacional e internacionalmente entre as polícias mais preparadas do mundo, né? Pode dizer para mim, a melhor polícia do mundo, né? Não só do Brasil, né? Só lembrando que domingo, nós faremos a partir das 20 horas, domingo agora, uma live especial com o Dr. Raul Siqueira, que é o controlador-geral do estado do Paraná, e o tema dessa live vai ser sobre combate à corrupção em tempos de pandemia. Então, esperamos a todos, né, Cristiano? Uhum. E é bom também falar que nós vamos continuar chamando convidados para enriquecer de conteúdo, né, Cristiano? A ideia é essa, né? É fortalecer o que nós acreditamos e dar qualidade ao nosso debate, né? Nós estamos aí numa proposta realmente de trazer propostas novas para esse país, né?
A gente ainda não jogou a toalha, nós jogaremos, nós vamos continuar por meio de debate, propostas, qualificar o que nós lutamos, que é atualmente que nós estamos lutando é pela manutenção da Operação Lava Jato, pela PEC da segunda instância e pelo fim do foro privilegiado. E vamos trazer convidados nessa nova forma de live, né, Cristiano? Porque daí a gente consegue enriquecer o debate com conteúdo de pessoas com conhecimento, com formação, e não só a nossa formação. Eu quero mandar um abraço especial para a Marilda, para a Cássia, para a Alcione e todas as pessoas, até a Carol lá do Acre, tem toda a Patrícia de Maringá, a Cássia de Maringá, todas as pessoas que estão conosco aí lutando aí por um novo Brasil, lutando o Jurca, por um combate efetivo à corrupção. Mais pessoas que eu não me lembro, um abraço a todos os apoiadores da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Então, ficamos por aqui, uma boa noite, até domingo, com o Controlador-Geral do Estado do Paraná, Estado que está inovando em compliance público. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço.